Olá, meus queridos. O meu nome é Letícia. Bem-vindos ao meu canal, onde partilhamos as histórias de amor mais envolventes, os romances mais emocionantes e histórias de cortar a respiração. Subscrevam e ativem o sininho. Nunca pensei que o proibido pudesse ter o sabor doce de uma brisa de verão ao entardecer. Chamo-me Isabel e esta história não é uma confissão, é uma ferida que ainda arde quando o vento sopra do mar. Morava num bairro antigo de Lisboa, numa rua de pedra onde as varandas rangem e as paredes guardam o eco de 1000 vidas. Tinha quase 59 anos, pele marcada pelo sal e pelo sol do Tejo, boca que raramente se abria num sorriso fácil e olhos que aprenderam a disfarçar a solidão com um olhar firme. Vestia-me com simplicidade, mas nunca descuidava o cuidado. Uma camisa de algodão bege abotoada até cima, saia de linho cinza que chegava aos tornozelos, sapatos baixos de couro gasto, um perfume leve de jasmim e o colar de ouro fino que a minha mãe usou até o último dia. Criei sozinha minha única filha, Inês, desde que o meu marido morreu afogado numa noite de tempestade quando ela tinha apenas 6 anos. As noites eram minhas e da solidão, e eu fazia questão que Inês nunca sentisse esse peso. Inês conheceu o Rafael numa empresa de design de interiores, logo depois de terminar a universidade. Era um rapaz de 31 anos, calmo, de voz baixa, com aquele jeito antigo de quem pede licença para existir. Abria a porta, esperava que ela passasse primeiro, falava baixo mesmo quando discordava. No início não me sentia à vontade com ele em casa. Por questões financeiras, depois do casamento decidiram morar comigo. Eu disse a mim mesma que era temporário, mas a casa depressa se tornou um palco para 3. Inês saía cedo e voltava tarde. Rafael às vezes ficava a trabalhar em casa, no escritório improvisado na sala de jantar. Eu na cozinha, ele na mesa, o silêncio entre nós preenchido pelo som do mar ao longe. As primeiras semanas foram educadas. Bom dia. Posso ajudar? Phrases curtas, neutras. Mas depois veio a rotina, e com ela as conversas. Uma manhã, enquanto tomávamos café, contei-lhe que sonhara ser bailarina clássica. Ele confessou que queria ter estudado literatura, mas o pai obrigou-o a seguir design. E assim, sem dar por isso, deixei que ele entrasse no meu mundo. Uma noite de verão, o calor era tanto que as janelas estavam todas abertas. A luz caiu. Inês ainda não tinha chegado do trabalho. Acendi uma vela no corredor e fui fazer um chá de camomila. Rafael apareceu de camisa branca aberta no peito e calças de linho claro. Ofereceu-se para segurar a vela enquanto eu mexia a água. Quando lhe passei uma chávena, os nossos dedos tocaram-se. Ficamos em silêncio. Não dissemos nada, mas ambos soubemos que algo tinha começado. Naquela noite não consegui dormir. O meu coração batia como se tivesse voltado aos 20 anos, e ao mesmo tempo sentia-me a mulher mais suja do mundo. Levantei-me, fui à casa de banho, olhei-me ao espelho, os olhos vermelhos, o pescoço quente, os lábios ainda a tremer. Isabel, o que estás a fazer? Perguntei à mulher que me encarava de volta. Nos dias seguintes dançamos um baile de silêncios. Evitávamos cruzar o olhar, mas eu ouvia cada passo dele pelo corredor, o som da torneira quando lavava as mãos, a porta do frigorífico que se fechava com aquele estalido seco, e cada pequeno ruído era uma faca que me entrava no peito. Uma sexta-feira, Inês anunciou que ia passar 4 dias no Porto num congresso. Despediu-se com um beijo na testa. Tomem conta um do outro. Vocês entendem-se tão bem. A porta fechou-se. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Na primeira noite não nos tocamos. Apenas trocamos olhares quando nos cruzávamos no corredor, como 2 estranhos que partilham o mesmo crime. Mas no segundo dia, ao jantar, Rafael trouxe uma garrafa de vinho verde que tinha guardado desde o casamento. Serviu-me primeiro, sem pedir licença. Brindamos a casa, dissemos. Mas os nossos olhos diziam outra coisa. Se te tivesse conhecido antes, murmurou ele, a voz rouca. Respondi com um sorriso triste, desses que só uma mulher que já enterrou sonhos consegue dar. Aquela noite ainda não aconteceu o que todos imaginam. Não houve cama, não houve corpos. Houve algo pior, houve ternura. Ficamos sentados na sala até o céu ficar cor de laranja, falando baixo sobre as vidas que não escolhemos, sobre as mágoas que carregamos, sobre como às vezes sentimos que nascemos na família errada, no tempo errado. Quando Inês voltou, tudo parecia igual por fora, mas dentro de mim o mundo tinha mudado de cor.
As semanas seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Cada vez que ele abraçava Inês à minha frente, eu sentia o estômago a encolher. Comecei a odiar-me. Uma tarde, enquanto estendia a roupa no terraço, Rafael subiu. Eu usava um vestido de algodão cru com uma fenda lateral que deixava ver a perna quando o vento soprava. Não o escolhi por acaso. Ele parou atrás de mim. Isabel, assim não dá mais, disse, a voz quase partida. Então o que queres que faça? Não sei. Só sei que não consigo fingir. Pedi-lhe que se afastasse. Chorei no chuveiro até a água ficar fria. No dia seguinte, durante o jantar, Inês deu a notícia a rir. Vou ser mãe. Senti o chão abrir-se debaixo dos meus pés. Rafael baixou os olhos. Eu levantei-me, abracei-a, disse todas as palavras certas. Que alegria, minha querida, vou ser avó. Mas naquela noite fechei-me no quarto e gritei contra a almofada até perder a voz. Os meses passaram como uma sentença lenta. A barriga de Inês crescia, a casa enchia-se de bares minúsculos e de cheiro a creme de bebê, e eu sentia-me cada dia mais transparente. Uma noite de setembro, Rafael chegou tarde. Inês já dormia. Eu estava na varanda, enrolada num chale de lã fina, fumando escondida, olhando o tejo negro lá embaixo. Não aguento mais, sussurrou ele, encostando-se ao corrimão ao meu lado. Não respondi. A mão dele roçou a minha no ferro frio. Treme. O desejo não tinha morrido. Tinha se tornado mais cruel, mais silencioso. Ainda te quero, Isabel. Mesmo sabendo que é errado. Virei-me para ele. O nosso erro já tem 7 meses de barriga, Rafael. Ele baixou a cabeça. Por um segundo imaginei uma vida em que ele entrava em casa e eu era apenas uma mulher, não a mãe da mulher dele. Mas essa vida não existia. Depois disso, tornamo-nos mestres na arte de fingir. Sabíamos exatamente até onde podíamos olhar, quanto tempo podíamos demorar a passar o sal na mesa, em que tom de voz podíamos dizer boa noite. Mas bastava um segundo a mais, um suspiro que escapava, e tudo tremia. Inês estava radiante, com aquela luz que só as grávidas têm, e isso partia-me o coração em pedaços cada vez mais pequenos. Uma manhã de domingo, ao tirar o bolo do forno, inclinei-me. Usava uma blusa de alças fina e uma saia lápis que marcava as ancas. Senti o olhar dele queimar-me as costas. Endireitei-me devagar. Ele estava encostado à porta, com a caneca na mão, olhando-me como quem olha para um fantasma que não consegue exorcizar. Nenhum de nós falou. Mas naquele silêncio voltamos à noite da vela, ao vinho verde, à varanda. Uma noite quente, quando Inês já dormia profundamente, saí para o terraço. Levei uma camisa de dormir longa de cetim cor de marfim que quase nunca usava. O vento colava o tecido ao corpo. Accendi cigarro. Sabia que ele me veria. E veio. Parou a 1 metro de distância. O ombro dele roçou o meu. Se alguém soubesse o que sentimos, disse baixinho. Importa-te o que pensam. Importa-me o que tu pensas de mim. Pôs as mãos na minha cintura, respirou fundo, encostou a testa ao meu ombro. O calor do corpo dele atravessou o cetim. Diz-me que me odeias. Diz-me que nunca mais me toques. Não consigo. Beijamo-nos ali mesmo, de pé, com a cidade a dormir lá embaixo. Não foi sexo. Foi pior, foi ternura entre 2 culpados. Depois chorei sozinha no quarto, evitando o espelho. Até que uma manhã, enquanto estendia a roupa no estendal do terraço, ele apareceu pálido, com o telemóvel na mão tremendo. Temos de falar. Inês tinha encontrado um ficheiro antigo no computador dele, dezenas de textos que nunca me tinha mostrado. Falava do meu cabelo quando eu o prendia com uma mola, do jeito como eu andava descalça pela casa, de como se imaginava numa vida em que eu era apenas Isabel, não a sogra. O que fizeste? Esqueci-me de apagar. Ela leu tudo. A casa hello. Inês deixou de falar a meio das frases, evitava olhar-me nos olhos, respondia a Rafael com monossílabos. Uma noite deixou um bilhete na porta do frigorífico. Estou cansada de representar. Vou para a casa da minha tia uns dias. Não me procurem. Partiu. E levou consigo o último pedaço de dignidade que me restava.
Ficamos os dois na casa vazia, como náufragos num barco que já afundou. O perfume dela ainda pairava nos sofás, a chávena do pequeno almoço dela continuava na pia, o eco do riso dela nas paredes. Não dormíamos. Uma madrugada levantei-me para beber água. Andei descalça, apenas com uma camisa de dormir de algodão fino que me chegava aos tornozelos, o tecido colado ao corpo pelo calor de Lisboa. Ao passar pela sala, vi-o sentado no escuro. Não acendi a luz. Sentei-me ao lado dele no sofá. Em silêncio, a mão dele procurou a minha. Os dedos entrelaçaram-se como se nunca tivessem pertencido a mais ninguém. Arrependeste? Perguntou. Sim, mas não de ti. Dela. Inês voltou numa manhã de domingo sem avisar. Entrou, encontrou-nos a tomar café em silêncio, de olhos inchados. Trazia óculos escuros apesar do céu nublado. Não nos cumprimentou. Foi direta ao quarto. A partir desse dia a casa tornou-se uma prisão sem grades. Cruzávamo-nos nos corredores, falávamos apenas o estritamente necessário, e o olhar dela cortava mais que qualquer grito. Um sábado decidi sair. Pus um vestido longo de linho vermelho vivo, decote discreto, uma cintura marcada, sandálias de corda, brincos de ouro que tilintavam quando andava. Caminhei até o mercado da Ribeira como se fosse outra mulher. Entre cheiros de peixe e flores, compreendi que não podia continuar. Ao voltar, Rafael esperava-me no corredor. Olhou-me de cima a baixo, não com desejo, com uma tristeza infinita. Não dá mais, Isabel. O bebê vem aí. Assenti. Naquela noite deixou um bilhete debaixo da minha porta. Não te peço que me ames. Só não me apagues. Semanas depois Inês falou comigo pela primeira vez em meses. Vai ser uma menina. Chama-se Matilde, como a minha avó. Sorri com os lábios tremendo. Toquei-lhe na mão. Ela não afastou. Foi o último momento em que ainda éramos mãe e filha. Uma manhã os jornalistas apareceram à porta. Alguém tinha vendido a história. Publicaram uma foto desfocada nossa na varanda, manchete sobre o escândalo da sogra e do genro em Alfama. Inês não gritou. Só colocou uma mala pequena à entrada e disse baixinho: esta mala é tua. A minha vida já não cabe aqui. Parti nessa mesma noite. Levei apenas um vestido de algodão azul céu, as sandálias gastas e o colar de ouro da minha mãe. Apanhei o comboio para o Algarve sem destino. Uma velhinha em Tavira alugou-me um quarto por cima da sua padaria em troca de ajudar na cozinha. Todos os dias eram iguais. Acordar às 5, amassar pão, varrer o chão, sentar-me na praia ao fim do dia a olhar o mar que não julga. Rafael parou de ligar. Eu não parei de lembrar. Um dia chegou uma carta sem remetente. Reconheci a letra imediatamente. Isabel, procurei-te em todas as praias sem nome. A Matilde nasceu. Tem os teus olhos verdes. A Inês não me fala, mas deixa-me ver a filha. Não vivo sem ti. Se a tua paz for ficar sem mim, desapareço. Mas se ainda sentes, abre a janela na sexta-feira ao pôr do sol. Na sexta-feira o céu estava cor de cobre. Preparei uma caneca de chá de cidreira, sentei-me junto à janela e esperei. Não porque acreditasse, porque o meu corpo precisava. E ele apareceu. Mais magro, barba por fazer, mas com os mesmos olhos que sempre souberam quem eu era por dentro. Não falei. Abre a porta. Vivemos semanas clandestinas num quarto alugado por cima da padaria. Dormíamos num colchão no chão, lavávamos a roupa no tanque, comíamos pão com azeite e tomate, não tínhamos relógio nem televisão. Só tínhamos pele, silêncio e uma paz que nenhum padre poderia abençoar. Um dia um jornalista bateu à porta. Estamos a fazer um documentário sobre amores que a sociedade não perdoa. Queremos a vossa versão. Ficamos à porta. Mas nessa noite Rafael disse-me, já não há fuga. Ou vivemos escondidos como ratos, ou falamos e deixamos que nos destruam de vez. Decidimos falar. Gravamos a entrevista numa praia deserta ao amanhecer. Falmos devagar. Sem drama. Sem justificar. Admitimos o erro. Admitimos o amor. Portugal dividiu-se. Uns chamaram-nos monstros, outros chamaram-nos corajosos. Inês mudou-se com Matilde para o Porto. Nunca mais escreveu. Mas um dia chegou uma caixa pequena.
Dentro, um cachecol cinzento feito à mão e um papel com letra de criança. A mamãe disse que tens um cachecol igual. Podes fazer um para mim? Chorei até não restar água nos olhos. Passaram-se anos. Abrimos uma pequena oficina de azulejos perto do cais de Tavira. Eu pintava, ele cozia no forno. Dormíamos juntos, falávamos pouco do passado. Só quando o vento trazia cheiro amarelo dizia: se um dia me perderes outra vez, procura-me onde já não há nomes. Um dia adoeci. O médico foi claro, não havia volta. Na última noite chamei-o: quero que me lembres com este vestido, disse, apontando para o vestido de linho branco com botões de madreperola que usará na primeira vez que nos beijamos. Ele vestiu-mo com mãos trêmulas. Quando fechei os olhos, soube que me levaria assim para sempre, não como o erro dele, mas como a vida dele. O meu funeral foi simples. O mar, algumas flores brancas, nenhuma cruz. Ele ficou de pé na areia com uma pequena urna de azulejo nas mãos. Anos depois, uma rapariga de olhos verdes desceu do comboio em Tavira. Trazia um cachecol cinzento ao pescoço. Entrou na oficina. É você o Rafael? Ele levantou o olhar. Sim, acho que temos muito para conversar. E assim o amor que nasceu do pecado não morreu no esquecimento. Transformou-se, endureceu no fogo como barro, mas ficou inteiro, frágil e eterno para quem souber cuidar. Isabel.